Vamos lá, vamos iniciar o nosso webinar maravilhoso. Para quem eu não tive o prazer ainda de falar, sou o Fernando Ramos. Eu vou ter o prazer de conduzir esse papo com o Felipe, que vai participar com a gente. Webinar especificamente falando sobre transformação digital nas concessionárias. Alguns recadinhos antes de a gente começar. Essa gravação, a gente vai gravar esse webinar, então essa apresentação, esse bate-papo, esse evento. Ele vai ser gravado, depois a gente vai poder disponibilizar para quem tiver interesse de reassistir ou talvez retransmitir isso dentro dos seus grupos concessionários. Quem quiser se comunicar com a gente, a ideia desse webinar é ser o mais interativo possível. Pode mandar as perguntas lá embaixo, na barra lá embaixo, onde está escrito Q e A, Q&A. Questions and Answers. Então você manda lá a sua perguntinha, a gente lê a pergunta, e a gente vai poder discutir essa pergunta com o nosso convidado, que é concessionário e que vai poder ajudar a gente nessa descoberta e transformação digital. A gente também vai abrir o microfone para quem quiser falar. Então, a partir do momento que a gente terminar a apresentação dos slides, entrar na parte de perguntas, você levanta a mãozinha, a gente abre o microfone e a gente faz uma conversa, você faz a sua pergunta, pode debater, réplica, tréplica, sem muita demagogia, tá bom? Sobre a nossa agenda, eu vou fazer uma introdução bem básica, eu vou apresentar para vocês uma visão de mercado, de tendências. A gente pegou alguns números bem legais da FenaBrave, a gente pegou umas falas legais do Andretta Júnior, e a gente transformou tudo isso em um contexto interessante e importante para a gente poder falar da transformação digital nas concessionárias. Depois disso, a gente apresenta o grupo Lucchini, que é o grupo onde o nosso convidado trabalha no seu dia a dia, onde ele coordenou essa transformação digital, e aí a gente vem para a grande parte do nosso webinar, que é entender como que isso aconteceu. Quais foram os desafios, quais foram as oportunidades que ele enxergou, entender a barreira cultural, ferramentas, o dono apoiou, o senhor diretor apoiou nesse evento ou não, a gente vai descobrir. A seguir, vamos entrar nesse contexto maravilhoso. Digitalização, um caminho sem volta. Por que que ele é sem volta? A gente foi entendendo, pegando o relatório automotivo e também no nosso feeling de experiência concessionária que a gente tem de mais de 7 anos, que cada vez mais as pessoas estão entendendo, quando a gente fala pessoas, tanto o consumidor final quanto o concessionário, que a transformação digital tem que acontecer, é inerente e não tem como fugir dela. Nessa pesquisa, por exemplo, a gente tem a barrinha clara, a barrinha bege, que é o ano de 2019, onde, por exemplo, 50% ali no declarado em vermelho, ali na caixinha, acreditavam que a transformação digital no grupo concessionário estava muito longe de acontecer. A gente pode ver que esse número diminuiu bastante em 2021. Óbvio que a gente teve a pandemia, que forçou muita gente a transformar digitalmente a maioria dos processos, talvez não todos, mas grande parte. Mas esse número caiu de 50% para 31%, quase metade, em 2 anos, que foi uma curva muito, 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 muito agressiva. E da mesma forma que o pessoal que acreditava que estava longe começou a acreditar que está mais perto, a gente tem ali ó, a pergunta de: você acha que essa transformação digital está perto? 26% acreditavam que estava perto, hoje 42%. Ou seja, todo mundo já está acreditando, já algo iminente vai acontecer. A seguir, a gente vai ver aqui outra pesquisa que também é bem interessante, dando um contexto sobre qual que é o objetivo para você efetivamente fazer uma transformação digital acontecer na sua organização. Então a gente destacou ali alguns pontos, por exemplo, a nossa empresa ainda não tem uma estratégia digital. Então 37% das pessoas que estavam com o objetivo era esse, não tem estratégia. E o não ter estratégia caiu, foi para 13%. Nos transformar em uma organização orientada a dados. 6% acreditava que isso acontecia em 2019, 31% acredita hoje. O pessoal acredita que a importância dos dados hoje ela é de fato até mais relevante do que um produto, um carro novo que a montadora lança. Inovar na velocidade das startups. Então, as pessoas começam a entender, de 2019 para 2021, que você precisa evoluir mais rápido. A sua curva de aprendizado de transformação tem que ser mais agressiva. Senão você vai ficar para trás. Senão o seu concorrente, como o Grupo Lucchini que está aqui,
está digitalizando tudo, está sendo mais eficiente e, consequentemente, vai vender mais carro, mais barato, vai entregar o carro mais rápido e você não vai conseguir competir com eles. Aumentar nossa eficiência e produtividade. Muita gente acreditava que era muito importante, eu acho que é um tema bem básico, mas esse número só aumentou. A seguir, a gente vai ver ali algumas tendências dessa transformação digital e de mercado. Então, os veículos elétricos e híbridos, eles começam a aparecer com muito mais força, ao contrário do que as pessoas pensam que é só o preço da gasolina. Na verdade, uma tendência que acontece também é o barateamento desse veículo elétrico híbrido. Ele está ficando cada vez mais barato, a bateria cada vez mais eficiente, mais autônoma, que era uma grande preocupação no passado. Hoje a gente tem veículos elétricos eles são autônomos em 300 quilômetros, 400 quilômetros. Então isso traz uma segurança maior para você adquirir um veículo desse. E o preço da gasolina com certeza influi e é difícil também. Automação dos processos, é importante que você tenha processos mais automáticos, mais eficientes, mais rápidos. Então isso é uma tendência, todo mundo está buscando isso. A gente foi num evento de abertura da FenaBrave, onde o Data Júnior ressaltou muito esses 3 últimos pontos. Gestão à distância, para que você possa ter capilaridade. A gente sabe que os grupos concessionários, vocês convidados, o nosso convidado que está aqui para poder compartilhar a experiência, todos têm várias lojas, né? No mínimo 3, 4 lojas. Então, assim, isso causa para você um impacto porque você precisa de controle, transparência, eficiência para poder controlar isso à distância. Sem você ter esse controle na sua mão, você não consegue gerir de uma forma eficiente, você acaba gastando dinheiro à toa. E o foco na experiência do consumidor, que poderia ter ficado de lado durante alguns temas, né, em alguns anos passados, hoje ele é muito importante, porque esse consumidor tem voz. Ele não tinha voz antes. Hoje, esse cara tem Twitter, esse cara tem Instagram, ele tem Facebook, ele tem TikTok, ele tem WhatsApp. Ele tem tudo na mão dele para poder falar bem ou mal da experiência que ele teve na sua marca. Então ele está mais exigente. Hoje é necessário que você trate esse consumidor da forma que ele merece, porque ele vai te trazer vendas, o boca a boca vai acontecer. A seguir, a gente vai ter também outra pesquisazinha ali, onde fala se as pessoas entendem que a tecnologia, né, é importante ou não para o seu grupo concessionário. A gente teve um aumento nem tão significativo, porque já é uma tendência, né, saber dessa importante. Mas aí vem uma coisa legal, ó. Praticamente todos os nossos prédios de instalações físicas estão virtualizados. Então, aquele arquivo físico que as concessionárias tinham, pega lá o documento do cara que está comprando o carro, do meu consumidor final, gera a pastinha, que depois eu arquivo, e aí fica arquivado lá durante um monte de anos. Se for uma nota fiscal, tem que arquivar por mais tantos anos. Se teve alguma ação legal, dobra o número de anos. Então tudo isso para de existir. Não só o arquivo, mas os processos, os dados, tudo isso vira um arquivo digital. Mais fácil de encontrar, mais barato de se guardar e mais eficiente quando você vai procurar por ele. A seguir no slide, a gente tem aqui uma pequena apresentação do trabalho que a gente vem fazendo. Eu nem quero focar tanto no trabalho que a Via Nuvem está fazendo, porque eu acho que vai acabar que o Felipe vai contar uma coisa ou outra que a gente fez. Mas falando da nossa plataforma de gestão de processos, quais são os 6 pontos que eu coloquei aqui que são os mais legais, os mais atrativos, os maiores diferenciais nossos de mercado? É uma plataforma no code, onde você implanta rápido e sem código de programação. Você não precisa de um programador caro pra caramba, que custa R$ 500, R$ 1.000 a hora, que vai digitar numa tela preta, mandar você testar o que você está fazendo, depois volta para ele e fica nesse bate-volta. É flexível, porque ela é no code, então qualquer pessoa consegue ir lá, ajustar, adaptar, mexer. Traz uma visibilidade ao longo do processo inteiro. Então, não só relatórios, mas saber onde o seu processo está, para onde ele foi, quanto tempo ele demorou, vai estar na sua mão. Muito intuitivo, também por ser no code. Então, você não precisa ter uma familiaridade muito extensa com tecnologia, você consegue entender o que está sendo expresso ali. Na verdade, esse foi o objetivo principal no momento que a gente criou essa plataforma há 7, 8 anos atrás. É seguro, porque hoje você não trabalha mais sem privacidade, sem segurança com seus dados. Então, a gente tem que ter um sistema que seja seguro, mais seguro do que o papel físico trancado no cofre da sua concessionária. E a gente é especialista há 13 anos. E aí, que eu falei, de uns 7 anos para cá, que a gente pivotou a Via Nuvem de só ser um armazenamento de arquivos para uma ferramenta de processos, BPM, parruda, que vai ajudar a concessionária. De Via Nuvem, eu quero falar só até aqui.
porque talvez no bate-bola aí saia alguns assuntos com o Felipe e a seguir a gente vai apresentar o nosso convidado do Grupo Lucchini. Vamos mudar de slide aqui. Boa. Transformação digital na prática. Então eu vou passar o bastão aí para Luiz Felipe Startari, acho que eu nunca falei esse nome, Felipe Condor. Cara com 18 anos de tecnologia, 10 anos em concessionárias, que vai poder dar um oi para vocês e se apresentar. Vai lá, Felipão. Boa tarde para todos que estão participando. É um prazer aí estar podendo contribuir. Acho que é bacana quando tem eventos assim que possibilitam a gente interagir com outros grupos, até para a gente poder compartilhar experiência. Uhum. Eu sou formado em TI, sou gerente da divisão Chevrolet do Grupo Lucchini. Inicialmente TI mesmo, né, na minha formação, porém, tanto tempo que eu trabalho no grupo, durante esse período eu percebi que a influência da administração dentro da nossa área é muito grande. Então, sim, eu tenho outras formações, sou programador Java, tenho experiência com banco de dados, mas quando eu fui escolher o que estudar, fazer uma pós, um MBA, eu fui para a área de administração de empresas e de controladoria, gestão financeira, né? Isso é o que eu posso falar um pouco, muito pouco de mim, mas Legal. vamos falar um pouco do grupo e também falar da experiência que a gente teve aí na área. Bora. A seguir a gente tem na lâmina ali um pouquinho do Grupo Lucchini. Fala pra gente Legal, como que vamos é. falar do grupo. É um grupo familiar, né? 3 irmãos iniciaram, foram empreendedores, né? Há quase 80 anos atrás. Trabalhamos com várias bandeiras, né? E cada uma tem a sua administração, cada uma tem o seu TI. Mas o que a gente ganha, né? De cada bandeira a gente consegue compartilhar com os outros, a gente faz essa troca dentro do próprio grupo, né? Temos a Chevrolet, a mais antiga nossa, né, que inicialmente deu a possibilidade, eu acredito, do pessoal conseguir alavancar as outras marcas. E hoje o que a gente percebe, né, é um crescimento, né, nessa questão da digitalização, da questão digital da tecnologia. E E o que tem crescido muito, viu, Fernando, é a parte de tratores, cara. É até bem bacana isso que a gente tá atingindo bastante a região de Minas. Vamos falar um pouco da Ótimo. nossa experiência aí em Via Nuvem, Fernandão. Bem legal. Aí vamos tirar agora os slides, que a gente vai para a parte de perguntas e respostas. Vamos fazer um Marília Gabriela aqui ao vivo com o Felipão. Puta vida. O que a gente fez, tá? Para vocês estarem juntos com o nosso tema, vocês podem fazer perguntas no Q&A, a gente vai fazer as perguntas que vocês fizerem para o Felipe. Por favor, apenas transformação digital, não pergunta quanto que a Chevrolet vendeu no mês, ele não vai responder esse tipo de pergunta. Ó, o Romário está falando que o link não abre, mas a gente vai compartilhar depois com você, tá bom, Romário? E a gente separou aqui algumas perguntas que são as que a gente mais recebe na Via Nuvem, na Único, sobre a transformação digital. A gente casou essas perguntas com questionamentos que a gente viu que o próprio Andretta Júnior, presidente novo da FenaBrave, fez. E a gente vai ancorar o nosso bate-papo por elas e entender um pouquinho do case do Grupo Lucchini. Primeira pergunta, Felipe, que a gente tem aqui anotado, a gente fala muito de transformação digital. Transformação digital, tem que transformar digital, mas na sua concepção, na concepção talvez do grupo, o que é uma transformação digital? O que a concessionária precisa transformar, na sua opinião, ou precisava transformar, na sua opinião? Fernando, a minha história dentro do grupo, eu trabalhei no grupo em 2015, pela crise, eu acabei saindo e depois eu retomei. E quando eu retomei, eu estava com outro diretor aqui dentro da empresa. Uhum. E o diretor, na realidade, antigamente, né, até pelo cenário do mercado, o TI sempre foi tratado como o mal necessário, vamos falar assim. Eu preciso do TI para emissão de notas, porém, o diretor ele começou a entender o TI como uma ferramenta de vantagem competitiva dentro do negócio, né? Aquilo que você estava falando Legal. inicialmente. E a transformação digital é o que torna, talvez, a vantagem competitiva. Ah, mas Felipe, vocês trazem receita, né, esses projetos? Eu não, acredito que não é receita que a gente acaba trazendo, mas a gente consegue ter uma redução de custos e, às vezes, de despesas
que antes a gente tinha, né, às vezes, até quando a gente colocou o projeto aqui, a questão de controle de bônus, que a gente acabava, por algum motivo de documentação, a gente acabava perdendo, em termos de prazo, isso reduziu. Isso Uhum, significativamente a gente não tem mais. Esse foi o primeiro processo que a gente acabou colocando. Então, a transformação digital é o que propicia a área de TI a participar do negócio de uma maneira um pouco mais efetiva, né? Não só de coadjuvante, vamos falar assim. legal. E com essa mudança, cara, de mercado, essa mudança do consumidor, igual eu brinquei, o consumidor tá mais exigente, ele tem rede social na mão, o mercado em si, né, ele evolui, então a comunicação entre as unidades que vocês têm é mais efetiva, é mais rápida. Você acredita que, é uma pergunta maldosa, sem a transformação digital, com essa evolução de mercado, essa evolução do consumidor, vocês conseguiriam sobreviver no mesmo time, na mesma badalada que vocês vêm ou não? Acredito que não, né, Fernando? Você conhece um pouco dos processos que nós passamos por aqui, né? Eu Uhum, conheci você é, como implantador da Via Nuvem na época, né? Responsável pela uhum, implantação. E o primeiro processo que a gente colocou aqui foi o do faturamento. O que acabou acontecendo? Você sabe o quanto a gente evoluiu? Eu acho que é uma melhoria contínua dentro desse processo. E semana passada eu tive uma reunião com o diretor nosso e com os responsáveis do faturamento, né? E a gente chegou numa conclusão que sem essa questão da transformação digital e da utilização da ferramenta, a gente não conseguiria mais evoluir da forma que a gente tem evoluído. uhum. Então, eu acredito hoje que é um caminho sem volta, né? Ou você se adapta, ou você vai ser engolido. Então, a gente é constante as reuniões que nós fazemos aqui, a fim de sempre buscar o que a gente tem de falha em processos, né? Que isso, por mais que a gente sempre mapeie, mas às vezes até o cenário do mercado mudando, né? Acaba impactando. Então, não sei se é isso que se eu estou Não, respondendo isso. direitinho, né? Você está É isso que casando eu com quero isso saber. aí, mas não tem jeito, né? Sem a utilização, até não é porque eu estou falando para você, isso eu falei na reunião, mas sem o Via Nuvem não seria possível a gente ter evoluído como a gente evoluiu no processo de faturamento. Legal. Então, falando do faturamento, dá um resumo pra gente como que era esse faturamento antes dele transformar, né? Antes dele ir pro digital, e como que ele ficou depois que ele foi pro digital. Certo. Inicialmente, né, nós tínhamos uma administração é, em cada loja era responsável pelo seu faturamento, análise de documento, e até pensando numa otimização, nós centralizamos, né, trouxemos tudo para a matriz. Inicialmente de maneira apartada, nós tínhamos os departamentos, né, ainda individualizados, novos, seminovos e VD. Uhum, Isso no primeiro momento deu certo, já foi uma evolução, né? Depois nós caminhamos para um segundo cenário, que foi a construção de um CSC, né, uma central de serviços compartilhada de administrativa de veículos, né? Hoje em dia com o conceito de que todas as colaboradoras têm um entendimento de todos os processos, então acaba ocorrendo um rodízio ali. A gente não fica mais refém, né, infelizmente, em tempos de pandemia, questão de doença, atestado, N situações, a gente às vezes, com um time até mais enxuto, a gente conseguiu ter um resultado bacana. Graças também, né, a Michele, que é a coordenadora do CSC lá, é quem, com certeza, ajudou muito, ela é ferramenta indispensável do processo. E foi isso. Esse foi o segundo momento da construção do CSC. Nós partimos para um terceiro momento, que era trazer 100% do que se trata de administração de veículos das filiais para a matriz, uhum. dentro do CSC, mas a gente também percebeu que a gente não vive só de acerto, né? Então, a gente fez uma meia-culpa em cima de um processo no qual nós trouxemos muita coisa, e a gente percebeu que a gente ainda precisa, não de uma pessoa administrativa lá nas filiais, mas a gente está precisando
de uma assistente que faça o intermédio entre o nosso CSC e os vendedores, porque ainda existem gargalos, né? Entendi. Então, eu acho que isso mostra um pouco do quanto a gente acaba caminhando. Tenho certeza que esse não é o final, né? Em cima até de inovações que a gente espera da própria Via Nuvem, em termos de poder atender o consumidor de uma maneira diferenciada, e a gente sempre quer estar mais próximo de estar acertando do que o nosso concorrente, porque de fato isso traz diferença, traz a vantagem competitiva, Uhum, e é isso. Essa é a experiência de faturamento que nós tivemos. Depois a gente colocou também, né, aquilo, a segunda parte, que seriam aprovações de documento. Essa a gente de fato tem um pouco mais de dificuldade, mas eu acredito que não é em termos da ferramenta, né? Às vezes pode ser uhum, que a ferramenta não nos atenda 100%, isso a gente acaba alinhando também, né? Não tem, a gente precisa fazer adaptações. Porém, até eu brinco, né? Hoje em dia, se é uma outra pós que eu vou ter que fazer, é a pós de gestão de pessoas, por quê? As pessoas, dentro de um cenário no qual eu entendo, é a ferramenta mais valiosa que a corporação tem. Então, as pessoas elas têm que fazer parte dos projetos que nós colocamos, né? O Felipe uhum, sozinho, a Michelle sozinha, o Marcos que trabalha comigo aqui, a gente não consegue colocar, implantar em virtude da cultura. A gente está mexendo com um cenário que é algo faz muito tempo, né, que as pessoas trabalham assim, e essa mudança digital você usou 2019 como exemplo. a gente fez um Antigamente era algo pré-pandemia, né? muito isso. Eu estava conversando com o diretor hoje, queira ou não, sem o Via Nuvem, no momento da pandemia, que estávamos todos home office, a gente não conseguiria faturar carro. Então, de alguma maneira, a ferramenta ajudou, a gente reconhece isso, a gente Uhum, reconhece que nós tivemos uma evolução também durante todo o processo, e a gente reconhece que também a ferramenta está evoluindo. legal. Então, acho que é um trabalho tanto nosso quanto de vocês, a fim de tornar cada vez mais próximo de um know-how, né? Eu falo para vocês, às vezes, quando vocês vendem, vocês não vendem a ferramenta, vocês vendem o know-how, porque, queira ou não, vocês participam de muitas concessionárias. Tudo bem que tamanhos diferentes, estruturas diferentes, mas que o processo de faturamento é muito parecido de uma com outra. Então, vocês acabam vendendo isso também e a gente acaba agregando também nesse sentido. Legal, cara. Muito legal você falar que a transformação digital ela não foi só ouvir a nuvem. Ela teve a Michelle, teve o Felipe, teve as pessoas engajadas em transformar. Isso casa com uma pergunta ó, que o Romário Gomes está fazendo aqui no Q&A. Lembrando que para vocês fazerem pergunta, tá aqui embaixo, ó, Q e A. Aí vocês podem fazer pergunta. A do Romário Gomes é como identificar qual concessionária precisa passar por uma transformação digital e qual que já é digital. O que, que define uma concessionária como digital? Apenas o via nuvem? Seria legal, além de você responder, ô Felipe, você falar um pouco do ecossistema que vocês têm de sistemas. Vocês não têm só o via nuvem como sistema que ajuda na transformação digital. Então, na sua opinião, qual momento que a concessionária tem que se transformar? Ela tem que ir para o digital? É Romário o nome, né, Fernando? Romário Gomes. Ô, Romário. Romário, o momento acho que passou faz uns 5 anos, cara. Assim, aquilo que eu comentei, você vai ser engolido pela concorrência, você acaba não. Você como TI, às vezes aí dentro do, não sei se é TI, né? Mas o TI precisa ter uma participação diferente dentro da sua empresa. Então, se você não está caminhando para isso, é complexo. Acho que está defasado. Porém, aqui a gente percebe, né, a gente acaba querendo participar, quem não TI acaba participando muito de projetos e processos, né? Então a gente tem que ter um Uhum, entendimento da onde a gente pode atingir. Hoje em dia, a utilização de um CRM mais adequado, integração, WhatsApp, tudo isso faz parte, eu acredito que da era digital, no qual deu a possibilidade do profissional de TI despontar dentro de uma concessionária. Isso daí eu posso falar que isso aconteceu comigo. Meu diretor me deu muitas possibilidades e hoje às vezes falta abraço pelo tanto de oportunidade que a gente vê que a gente pode fazer diferença. legal. E
Eu acho bacana, né? Até depois, se você quiser deixar seu contato, a gente pode trocar uma ideia de outras maneiras aí, no que eu puder agregar para você. Mas a transformação digital ela é constante, né? A gente está conversando agora e existem outros softwares, BI, tudo isso que a gente consegue hoje, né? Eu estava conversando com uma diretora, tudo que a gente enxerga que tem papel, tem fluxo, tem decisão, eu tento colocá-lo via nuvem. Ele não funciona só para o faturamento. A aprovação de crédito, a gente acabou colocando que era algo que transitava muito papel, né? O nosso vendedor de peças queria pedir uma aprovação de crédito para o financeiro, isso tinha que passar por uma análise. Hoje em dia, tudo isso corre via sistema. É até engraçado. O telefone para de tocar, toca menos. O vendedor, né, ele acaba entendendo que existe um tempo, né, não é acaba aliviando os decisores, né? Uhum. E dentro disso tem gatilhos, tem várias coisas. Então, todo o processo que a gente percebe que tem papel, tem decisão, tem espera, a gente acaba colocando no sistema. Isso possibilita, talvez, aquela ideia que a gente fala, tem muito, acontece muito, já não é mais ideia, a gente consegue quantificar. E quantificando, a gente percebe que, às vezes, o processo precisa ser melhorado, talvez precise de mais profissionais envolvidos, nos dá possibilidade, quando você consegue quantificar alguma coisa, de tomar, talvez, uma decisão um pouco mais exata. Então, a era digital, dentro da concessionária, pelo menos dentro da parte Chevrolet do Grupo Lucchini, é dessa forma que nós estamos tratando. Legal, cara. O próprio Romário levantou a mão aqui para poder fazer alguma pergunta. Vamos habilitar o microfone? Fala, Romário, tá ouvindo a gente? Boa tarde, sim, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo Sim, bem, cara. Qual que é a sua Eu acho que o pergunta? som está meio ruim porque eu estou usando o microfone da web. Tem problema não, estamos te ouvindo bem. Ô, Luiz Felipe, tudo bom? Eu sou TI, sim, daqui também. E eu acho que a minha pergunta, acho que não ficou, acho que como eu escrevi ela bem, é mais no sentido de como, do que é preciso uma concessionária para você classificar ela como ela já é digital. Entendeu? Assim, o momento de transformação digital, eu sei que já passou há muito tempo. Isso aí não sim, tem nada. Inclusive, algumas dessas coisas que você falou aí, BI, CRM automatizado, WhatsApp, são coisas que estão, inclusive, eu estou até iniciando aqui, em fase de votação, de estudo, tá andando aqui, tá em fase embrionária ainda, né? Mas a minha pergunta seria mais no sentido de como você classifica que aquela concessionária já é digital. ah. Quando você entende assim, a transformação Quantos por cento? Não, não, eu entendi o que você está falando. Difícil, né, Romário? Vamos falar assim, né? Eu considero a minha digital. Quantos por cento? Se 20 ou se 100? Acho que não existe a régua disso, né? Existe o quanto você se dedica e aquilo que eu falei para você, a quantidade de possibilidades são inúmeras. Então, eu acho que sim, nós estamos dentro da questão digital, mas falar o quantos por cento nós somos digitais, eu posso falar para você, o processo de faturamento, que é algo que nós temos muito aqui, eu acho que a gente tem muito a evoluir na questão digital, assinatura digital, a gente o já tem isso, processo já de tem. faturamento é o mais crítico do processo de faturamento. Nossa, muito crítico. E a E foi história que o nós primeiro que construímos eu aqui tentei dentro, transformar. O né? processo de faturamento foi o primeiro que eu tentei transformar aqui. Mas não deu certo porque a diretora que realizava os pagamentos disse eu quero o papel. Então, isso é difícil, viu? É aquilo que eu falei para você, eu quero fazer uma pós em gestão de pessoas, para a gente conseguir entender, porque queira ou não, a gente tem que ter um pouco de empatia, né? Então, a sua diretora, por algum motivo, ela via a necessidade de papel. Infelizmente, talvez não houveram argumentações suficientes no qual ela enxergasse que a gente precisa evoluir um pouco, né, nesse termo. Peguei o que você Você pode ter pontuou, viu? certeza, eu tenho Foi pessoas até assim, vai estranho. mexer com a contabilidade, vai mexer com a contabilidade, tirar o papel da mão do pessoal, é difícil. E É hoje em dia eu difícil. tenho um apoio da minha contadora aqui, ela entra em reunião comigo e ela fala assim, Felipe, a gente precisa.
Então, queira ou não, a gente precisa vender essa ideia. Não é fácil? Não é fácil, né, Romário? A gente é Mas TI, pô, você nesse sabe que nada é caso, veja fácil. só, essa diretora é diretora financeira. Ela, na época, Sim. estava reclamando do nosso gasto com papel. Aí eu reduzi o processo de vendas todo para imprimir só o que o cliente ia assinar. Mas quando chegou na mão dela, no final, ela disse: eu quero papel. É, Pelo menos depois É, disso, ela parou de reclamar do preço do papel. na verdade, né, Romário, eu mas, acho que a ó, fala tem do muito para Felipe, evoluir. na verdade, a fala do Felipe dá pra gente pegar o ponto bem específico que ele falou, que é assim, entender qual que é a vontade da sua diretora em assinar o papel, em ter o papel na mão. Porque são motivos diversos, entendeu? Igual ele falou, tirar a nota fiscal da mão do contador. Por quê? Porque o contador tem muita confiança naquela nota fiscal, porque ele sabe o que já aconteceu. Então, entender o motivo exato para ela querer o papel é o que vai te ajudar a mostrar para ela que existem formas mais eficientes, mais baratas, mais seguras de fazer. Então, nem sempre é tirar o papel por conta da economia. Às vezes é confiança. Às vezes não é tirar o papel porque você está tirando o controle da mão dela. Então, tem que mostrar que o controle vai estar na mão dela, mesmo na plataforma digital, entendeu? Uma coisa, Romário, que nós fizemos aqui, que teve um resultado bem bacana também, é assim, você coloca um sistema para substituir o papel. Porém, o pessoal normalmente está com o papel e o ERP aberto, né? Então, as áreas administrativas, hoje dentro do nosso grupo, todos os colaboradores têm 2 monitores. Exatamente para conseguir enxergar o via nuvem ou qualquer outro software, né? Vou usar o exemplo aí do pessoal de agendamento. Eles têm uma tela RP, na outra tela o CRM. Eles têm, Qual então, cada CRM área vocês aqui, usam, Felipe? como Qual CRM que vocês usam? Sionet. Legal. Sionet. Qual ERP que vocês, qual DMS que vocês usam? A gente trabalha com o Apollo, da Lynx. Eu uso o DealerNet, Workflow, que já é Certo. quase tudo dá para fazer digital. Que Legal. E Então bacana. até agora é CRM, eu convencer estou a sua buscando um que diretora, né? faça sem ter que eu estar com 2 telas. Eu faço só no CRM e já integra. Que Bom, bacana. cara. Agora talvez seja fazer os convencimentos aí. Os convencimentos. Mas eu acho É, que esse do CRM vai passar, que vai diminuir o custo também. com certeza. Eu vou matar aqui então a sua participação, Romário. Aí se tiver alguma outra pergunta, você levanta a mão novamente, tá bom? Beleza. Então vamos aqui para outra pergunta, Felipe. Tem uma aqui no Q&A do Giancarlo Sopeleto. Boa tarde. Há algum sistema já integrado com via nuvem, mais especificamente na área de controladoria? Sistema integrado com via nuvem. Ele Aí diz na Lukine, você integrado. tem algum sistema integrado com via nuvem? Não, não. Legal. Como que Nesse funciona primeiro essa parte momento, de não. controladoria? Só para dar um contexto para o Giancarlo. Fiscal, como que funciona assim o dia a dia da Ah, Lukine? entendi. Você está falando a questão da área fiscal, sim. Que Porque isso tem assim, a tipo, questão da aprovação. Então vamos sistema lá. integrado não tem. Mas só para dar Não um tem. contexto para ele de como funciona. Sim, sim, sim. Hoje em dia, Jean Carlos, principalmente em questão de aprovação de nota, né? Antigamente a gente ficava esperando, isso você deve ter consciência. Todo mundo normalmente trabalhava assim, né? A questão do trânsito de malotes, né? Para chegar, normalmente quando você tem um fiscal centralizado, a gente fica aguardando isso para poder fazer o lançamento. E hoje em dia a gente já não precisa mais disso, né? Ou via nuvem de qualquer filial é lançado lá, já existe aprovação de pagamento, já cai na mão do nosso fiscal aqui. Ainda transitam notas? Ainda transitam notas exatamente para arquivo. Mas hoje em dia a gente dá preferência até para o nosso fiscal em relação a estar fazendo o lançamento via o que foi aprovado do Via Nuvem. A gente exige que todas as notas estejam no Via Nuvem, exatamente para uma pesquisa futura. Eu acho que é nesse sentido que você está Isso. falando. E até mesmo depois, né, a gente fala, mas depois do fiscal, o fiscal é o final disso? Não, não é o final disso. Depois que o fiscal faz o lançamento, vai para o contas a pagar,
vai para aprovação do financeiro, volta para o contas a pagar, para eles lançarem os recibos, e depois desses recibos lançados, o término é na contabilidade. Então, não existe um sistema integrado, porém, todo o fluxo da nota transita pelo via nuvem, até mesmo chegando a nota depois com o comprovante no departamento da contabilidade. Legal, cara. Aí tem uma pergunta aqui do Adriano Denon, que eu acho que é bem o que a gente está falando agora, né? Ele perguntou: Luiz Felipe, poderia compartilhar sua experiência com a Via Nuvem em relação à parte de contabilidade, se é que vocês usam? Aqui temos um grande fluxo de documentos, como o Fernando mencionou. São documentos que precisam ficar armazenados por um bom período de tempo. É meio que o que a gente está conversando agora, né? Hoje se aprova as Exatamente. notas por dentro do Via Nuvem. Como que é esse dia a dia? Isso. As notas, todas as notas, elas, né, necessariamente, para serem pagas, tem que estar no via nuvem. E uma coisa que o via nuvem tem de legal é a questão os DANFs, né, eles caem direto. Então, você faz a parametrização lá, todo o DANF que é emitido contra você, você consegue já fazer uma busca para fazer o encaminhamento correto. E aí o encaminhamento depende das áreas, das aprovações, né? Então, uma nota que é encaminhada para tal revenda de novos. Quem aprova é o gerente, então passa pelo gerente, depois passa pelo fiscal, depois passa pelo financeiro, tem todo um fluxo isso, né? E, e hoje em dia, a única coisa, assim, não é uma culpa da Via Nuvem, um trabalho que a gente acaba tendo, eu acho que é uma questão governamental, mas as notas de serviço, elas são imputadas dentro do sistema do Via Nuvem manualmente. Então, a gente escaneia e faz o insert dela dentro do banco, né, do Via Nuvem. Isso é algo que o Via Nuvem ainda, a gente já conversou lá no começo a respeito disso. Existia uma ideia de que o governo ia manter um padrão lá de XML no qual ia possibilitar que o Via Nuvem trouxesse esses arquivos já para dentro do sistema automaticamente, que seria um sonho, mas hoje não. Infelizmente, a Não gente tem que vai, acabar tá? fazendo. O quê? Não vai, o governo Não não vai, né? É quer que ajudar. aí existe um outro interesse, né? Toda cidade tem que ter uma empresa de software que faz tipo de gestão, e aí a gente conhece como funciona, mas Então. infelizmente isso é algo que não é tão fácil. Não é difícil, né? A gente precisa e ter tudo centralizado. Depois o documento vem de forma física, até para ficar arquivado, não tem problema. A gente ainda faz esse tipo de trabalho. Porém, os DANFs chegam de maneira automática que facilita muito. Hoje em dia, até de veículos, né? Às vezes a gente tinha acesso às notas de veículo antes do que a gente enxerga no progresso disponibilizado pela montadora. A Uhum. nota foi emitida, bateu no Cefaz, o Via Nuvem vai lá e já deixa apto a gente consultar. Legal, cara. Tem o Peterson Grandizoli. Ele tá com a mão levantada aqui. Vamos permitir o Peterson fazer a pergunta. Fala aí, Peterson, tá ouvindo? Tudo bem, Fernando? Como vai? Bem demais, cara. Estamos te ouvindo bem. Qual Bom, que é a pergunta? engajando aí nesse ponto de você receber o XML aí pelo via nuvem, vocês também têm um controle, uma auditoria daquilo que constou como emitidos contra um determinado CNPJ e que realmente foi efetivado dentro do via nuvem? Legal. Você fala, por exemplo, emitir uma nota contra a sua empresa e você quer saber se ela tomou o rumo, né? Se ela foi para aprovação. Exatamente. Você tem essa resposta, Felipe? Olha, notas, o DANF sim, a gente consegue ver notas que estão voando lá, né? E você pede relatórios específicos para o Via Nuvem, você acaba tendo essa informação. Porém, aí isso aí, ó, até o nosso RP faz isso também. Você pode dar uma negativa. Porém, notas de serviço aí é incontrolável, né, Peterson? Mas os DANF sim, Legal, beleza. Obrigado. Que é isso, Peterson. Se imagina. precisar, levanta a mão de novo aí, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma outra pergunta que a gente tem, Felipe. É uma coisa que perguntam muito pra gente, que é... Opa, peraí que eu tô aqui na tela. Aqui. Quando a gente fala da mudança, das implementações, você contou um pouco da experiência, principalmente no faturamento de veículos. Qual que você acha que, na sua opinião, foi a maior barreira
para você fazer essa virada do físico para o digital, do analógico para o digital? O que mais te atrapalhou na mudança? A mudança cultural, né, Fernando? É A cultural? mudança Você acha que cultural. barreira? É o que o Romário falou, né? Chegou lá na diretora dele, queira ou não, ela tá habituada, né? É difícil, é a tal da empatia. Eu entendo o colaborador, você está mudando a rotina dele, isso causa medo, né? Às vezes a pessoa deve falar, pô, estão automatizando aqui, eu vou perder meu emprego. Acho que rola muito disso, né? E não é, o objetivo não é esse, né? A gente melhorar processos, às vezes até facilitar a vida do colaborador. Esse é o maior, maior desafio. Mas, e aquilo que eu comentei, né, no início da apresentação, a gente precisa contar com todos, né, dentro do processo, para o processo dar certo. Às vezes, a gente está comentando aí, a pessoa que coloca a nota manualmente no sistema, as notas de serviço, sem Uhum. ela, nada é possível, né? Ela que inicia o processo. Então, a gente precisa ter o engajamento de todos, todos precisam, a gente precisa dar as mãos, né, para as coisas acontecerem. São pessoas, Fernando. O maior gatilho aí, a maior dificuldade são pessoas. Persistir na pergunta, o que você acha que é uma ação que você pode fazer de início, assim, para transpor a barreira cultural? Conversar muito com as pessoas. Você tem que Empatia. vender, você tem que vender o sonho, né? Eu brinco aqui que agora nós TI, nós estamos vendedores de sonho, né? A gente quer vender e quer entregar. Legal. Então, a questão da empatia, a gente percebe que tem muita mudança, né? A gente acha que está indo para o caminho certo, de repente você vê que você não está indo tanto para o caminho certo. Essas pessoas que às vezes causam as barreiras, elas Uhum. têm a chave na porta para passar a barreira, entendeu? Então, elas precisam trocar, a gente precisa ter mais essa sinergia. Dentro do grupo, a gente tem buscado muito isso, sabe? Conseguir conversar com as pessoas, elas fazem parte de tudo. Então, a gente precisa entender, às vezes, as dificuldades, exatamente para a gente conseguir passar essa barreira de uma maneira mais tranquila. Existe uma mudança? Existe onde a gente quer chegar? Existe. Talvez a gente não vai conseguir chegar nesse lugar de primeira tentativa. Se a gente conseguir, é excelente, mas eu não tenho nem esse sonho. E mesmo às vezes a gente chegando nesse lugar que a gente idealizou, que era um faturamento de uma maneira mais rápida, a gente percebe que tem mais. Então, essa troca que a gente precisa fazer, às vezes, entre concessionárias, principalmente TI. TI não é concorrente da outra concessionária, né? Não tem. A gente tem que trocar as boas práticas, uma coisa que a Carolina conversou com a gente hoje, um pouco antes de começar. As boas práticas podem ser trocadas, né? Eu acho que isso é o mais bacana, a gente poder eu converso com outras concessionárias, com TIs de outras concessionárias Chevrolet. A gente sofre o mesmo problema. Às vezes é algo que vem da montadora, às vezes é algo que vem da software house. A gente precisa conversar. E as boas práticas precisam ser trocadas. Legal. Aí tem uma pergunta do Romário que eu acho que é exatamente isso, que é como você superou a barreira cultural, você teve uma estratégia específica, é o que a gente acabou de falar. Mas tem uma curiosidade que o pessoal às vezes pergunta, que eu até anotei aqui, que é qual que é o papel da diretoria do grupo? Você nem você falou, você vai conversar com o vendedor, você vai conversar com o gerente, você tem que ser empático, você tem que vender o sonho. E o diretor, o cara que está ali em cima no high level, qual que é o Eu trabalho tenho, dele nessa é o mudança? primeiro que tem que comprar o sonho, né, Fernando? É o primeiro? É Você não lógico. parte do vendedor, você vai do diretor. A gente imagina a dificuldade, a gente entende a dificuldade, a gente colhe, né? Eu como TI de negócios, vamos falar assim, eu transito muito nas áreas, Legal. né? A gente entende um pouco da dificuldade, depois, em cima da dificuldade, a gente busca a solução, mas a solução, às vezes, é aquilo que a gente estava conversando. A pessoa da ponta já está acostumada com a dor, né? Então, Uhum. você quer, às vezes, trocar um pouco a dor da pessoa, e ela também, às vezes, ela fala, poxa, acaba não tendo entendimento. Então, hoje em dia, eu tenho um diretor aqui que me apoia muito, a gente leva ideias, ele fala, Felipe, é para melhorar? Então vamos embora. E a partir do momento que ele dá o aceite, aí é muito mais fácil, né? Porque aí é top-down, né? Então, as pessoas, por mais que exista um pouco de dor, exista um pouco de ideias contrárias, mas tendo o apoio da diretoria, não tem nem o que falar, né?
O diretor quer que aconteça, quem nós, né? Vamos barrar isso daí. Legal, cara. Tem uma pergunta do Gilberto Barbosa. Existe algum processo aí do Grupo Lucchini vinculado com o WhatsApp? Do Via Nuvem não, né? Mas tem Nós algum temos, outro de outra a plataforma? gente usa a ferramenta Take, da Take Blip. Eu não sei qual bandeira ele é. Inicialmente a Take estava bem engessada para nós, porque tinha uma questão da GM mesmo fazendo intermediando essa questão aí. Então veio meio uma caixinha da Take para a gente sabia que outra parte do grupo usa a Take de maneira pura, então a gente sabia que existiam mais coisas que nós podíamos fazer. Eu cheguei a colocar uma outra ferramenta aqui, exatamente numa outra filial, para fazer um teste, Uhum. e a gente está identificando outras questões, mas a gente, de fato, utiliza uma ferramenta de WhatsApp, sim. Legal. Que No tem caso da integração Take. possível da GM, que integra com o Cionet, que então hoje em dia a gente brinca, né? Antigamente o vendedor vinha, chegava um vendedor novo, qual cadastro? Faz o cadastro do Apollo aí, faz o e-mail. Hoje em dia é sistema que não acaba mais. Então, uns 7, 8 sistemas que o vendedor. Existem cadastros a fim de ajudar a vender mais, a fim de ajudar a ter um controle maior, no qual reflita na satisfação do cliente também, que é a essência do negócio, a gente atender bem o cliente, né? Então, Uhum. existem muitas ferramentas, o WhatsApp existe sim, a gente usa da Take. Boa. Quando o vendedor vai embora, você desabilita todas as contas, né? Pelo amor de Deus. A gente conta que com certeza, né? Aí outra dor, né? Se eu falar um termo aqui muito TI, falar LGPD aí, dá. Ah, não, aí a gente vai entrar fundo nisso. Aí é complexo, Ó, tem uma mas vamos pergunta lá, boa aqui Fernandão. do Adriano Denon. Luiz, poderia compartilhar a experiência com boletos que chegam por e-mails para pagamento? Existe algum processo dentro da Via Nuvem para essa tarefa? Existe sim. Dentro do processo do fluxo de faturamento, de pagamentos, Pagamentos. existe lá dentro existem por departamentos e existe boletos diversos, né, que a pessoa lança, ela consegue associar esse boleto dentro de um departamento, no qual depois a gente fica aguardando a nota. Então existem de fato, que primeiro você paga o boleto e depois você recebe a nota, e isso fica amarrado sim. Legal. Então você hoje consegue pagar o boleto sem ter a nota e o processo fica pendente para depois você juntar os dois. Sim, sim. Legal. Nós estamos trabalhando internamente a fim de melhorar isso. Já deu gargalo isso também, mas sim, hoje nós estamos fazendo melhorzinho, vou falar assim. Boa. Tem uma pergunta aqui do Celso Francisco. O propósito da Via Nuvem é eliminar papel. Porém, o Luiz Felipe comentou que recebe notas fiscais para arquivo físico. Esse arquivo físico é por opção do Grupo Lucchini ou é uma exigência fiscal? Olha, eu vou falar, existe, principalmente a nota fiscal de serviço, né? A gente armazena sim, porque se um fiscal vier, nós teremos, né? Eu não sei aí até judicialmente o quanto você só ter o front disso armazenado atende. Os DANFs é opção. Para falar a verdade, eu não queria guardar nada. Eu acho que não precisa guardar nada. Mas aí isso é algo que nós estamos trabalhando muito aqui para isso. Há umas 3 semanas eu tive uma reunião com a minha contadora e com a gerente financeira a fim de extinguir papel. Ah, mas Felipe, por que isso? É só para melhorar o processo, não existe. Eu vou ser bem sincero, até deve ter redução de custo do papel, mas o foco nosso não é isso daí, não. Legal. Complementando a sua resposta, Felipe, a impressão da nota de serviço hoje, ela tanto a que vem no produto, né? É uma impressão da DANF, do XML, que vira um papel, quanto a do serviço, também é uma representação do arquivo digital que está na prefeitura. Sim, Então você não precisa guardar. O que você precisa guardar hoje é o recibo feito à mão e a nota fiscal de serviço de talão.
que é aquela que eu acho que nem tem mais em muitos lugares, mas é aquela que o cara Faz faz tempo que eu não vejo. faz o Entendi. talãozinho, registra na prefeitura. Essa daí não tem jeito, não tem como fugir, não há sistema hoje que faça não ter. Tem que ter. Tá. Boa, vamos lá. Como surgiu, essa pergunta é legal, que fala de timing. Quando surgiu a necessidade, e aí vai ser a nossa última pergunta, tá? Quando surgiu a necessidade de você contratar uma plataforma para digitalizar o processo? Qual foi o estopim? Olha, antes do Via Nuvem, nós tínhamos outra ferramenta que nós utilizávamos para armazenamento de documentos de veículos seminovos. Certo. Possivelmente alguns de vocês utilizavam acesso digital. Eles entregavam para nós o scanner, existia uma ferramenta que fazia algo muito simplista perto do que nós estamos tratando agora. Uhum. Mas naquela época já era um gatilho para o que aconteceria no futuro, né? Hoje em dia, além do armazenamento, né? O armazenamento é algo final do processo do via nuvem. Mas a questão da gente conseguir transacionar decisões, autorizações, eu acho que esse é o maior propósito. A gente ter um maior controle de tudo, ter uma redução de custo, né? Porque às vezes você vai diminuir a questão de falhas que existe. Uhum. Então, naquela época, a gente, pelo menos aqui, nós não fomos visionários do TI a ponto do que a gente poderia, e talvez nem a ferramenta na época permitia. Porém, quando isso caiu aqui, né, eu fui até olhar, na época, a Automec nos recebeu, eles usavam um outro sistema, com o mesmo conceito do Via Nuvem, eu acho que era ProcessDoc, alguma coisa nesse sentido, e eu fui lá no dia que eles estavam colocando o Via Nuvem, a implantação do Via Nuvem. Uhum. E é uma concessionária, é um grupo bem grande, no qual nos permitiu essa troca que eu falo para vocês, é uma bandeira Chevrolet numa cidade não tão longe, mas eles nos receberam e nos mostraram o impacto que o Via Nuvem tinha dentro do negócio deles. E faço um agradecimento aí, na época, ao pessoal lá que nos recebeu, da Automec, o Cláudio, que acabou, que é o TI de lá, que acabou nos ajudando nisso, né? E isso nos abriu horizontes, né? Às vezes, hoje, pode ser que eu tenha processos diferentes que nem a Automec tem. Então, aí começa da criatividade nossa e da visão de negócio que o TI pode ou que outra pessoa possa ter, no qual transacionar decisões, armazenar documentos, e que isso vai trazer de benefício para dentro do grupo, né? Então, eu acho que é esse o caminho aí. Foi essa a percepção nossa, esse foi o timing. Legal, perfeito. Cara, eu vou te agradecer de novo, já te agradeci antes da gente começar, agradeço ao vivo aí pelo seu tempo, disponibilidade, falar um pouco do projeto, das dificuldades, isso é bem importante, a gente gosta muito de trazer alguém que passou por esses problemas para poder conversar com quem a gente está tocando de concessionária e trocar, fazer essa troca, né? E a gente vai abrir um slide aqui, vamos só colocar aquele slide do final, o slide tem um QR Code. Boa. Nesse slide aqui, a gente está com nossa pesquisa de satisfação pós-evento. Então, é bem interessante, não, é bem importante todo mundo que participou, que gastou um tempinho aí em ouvir a gente, consiga tanto pegar pelo QR Code, ou também receber no e-mail lá e responder, para a gente poder balizar o conteúdo que a gente fez, o quanto ele foi assertivo, o quanto ele foi interessante, para nos próximos eventos a gente fazer um evento melhor ainda. Quem quiser saber mais sobre o Via Nuvem, tem um e-mailzinho, comercial.vianuvem@único, tem também um celular ali, pode chamar no Zap, mandar SMS, pode ligar. E quem quiser falar com o Felipe, procura o Grupo Lucchini, que vai conseguir falar. Felipão, obrigado de novo e a gente se vê. Obrigado, Fernando. Foi um prazer aí poder passar esse tempo com o pessoal aí, tirar dúvidas. A gente fica à disposição. Vou falar meu e-mail, Fernando, para quem quiser trocar uma ideia, se Por favor. eu acho que é bacana. É felipe@lucchini, com CH, né? lucchini.com.br. A gente fica à disposição aí, quem quiser trocar experiências, a gente está aberto também. Perfeito, galera. Obrigado. Vamos desativar aqui.